Educado do Brasil, e eu sou Joyce Hashimoto, psicóloga comportamental e treinadora de cães, e eu tô aqui com a Tibi novamente. Ela tá dormindo, né? Ó, vira uma pedra quando dorme, né? Ó, vou mostrar pra vocês também os outros, eles estão aqui comigo, mas tá todo mundo, ó, super bonzinho. A Ayla e o Dexter, a Nina ali no cantinho, ó. Tá todo mundo bonzinho aqui. E no vídeo anterior eu comecei a contar para vocês sobre a história de vida da Tibi, né? A Tibi que nasceu com fenda palatina e a veterinária não acreditava que ela fosse sobreviver. Ela falava para mim que achava que ela fosse acabar morrendo nos primeiros dias de vida, que é o que acontece muito, né? O mais comum é o cachorrinho não sobreviver, porque ele não consegue se alimentar. E aí, com os cuidados, né, eu tomei os devidos cuidados com ela quando ela era pequenininha. E foi super difícil, na época eu parei de trabalhar para poder cuidar dela, porque eu tinha que dar mamadeira para ela a cada 2 horas, inclusive de madrugada, né, eu acordava para dar mamadeira para ela. E aí ela chegou, fez as 2 cirurgias, o palato duro e o palato mole. Se você quiser saber melhor, gente, vai lá no vídeo anterior e assiste, tá? Porque senão você não vai entender nada do que eu vou falar hoje pra vocês, né? Que é a segunda parte da história dela. E aí, então, ela fez as 2 cirurgias, voltou pra casa, começou a se alimentar, tudo normalmente. Era bonito de se ver, né? Porque ela conseguia comer, pela primeira vez na vida dela, ela conseguia comer. Então eu enchia o potinho dela de papinha, que na época ela ainda estava com a papinha, né? Não comia nem ração ainda, que era muito bebezica. E além de ser muito bebezica também, né? Teve todo esse problema do palato e de estar com pontos no céu da boca, então ela não podia comer coisa dura. Tinha que ser só coisa molinha. E aí ficou na papinha, né? Durante muito tempo também. O desenvolvimento dela foi tudo atrasado, gente, tadinha. E quando ela conseguiu comer, né? Depois dessas 2 cirurgias, então ela começou a se desenvolver muito rápido. Ela se desenvolveu de uma vez só, ela começou a crescer de uma vez só. E tudo ficou atrasado para ela. Também a troca de dentes dela foi mais atrasada, né? Foi mais tardia. E quando começou a cair os dentes, gente, que o normal é cai um, depois cai outro, né? E vai assim de uma forma progressiva. E o dela não, gente. Caiu tudo de uma vez só os dentes. Ela ficou toda banguela, não tinha um dente nessa boca dela, né? Essa boca, ó, esse bochechão aqui, não tinha nada de dentes. E aí, assim foi, né, gente? A Summer, a mãe dela morreu aos 8 anos de vida. Ela teve um problema renal e acabou falecendo. O pai da Tibi, ele morreu também aos 8 anos de vida, de problema cardíaco. Então, assim, durante toda a vida da Tibi, né, hoje ela já tá com 9 anos e meio, eu sabia que eu precisava manter uma rotina, né, diferente de vida para ela, uma alimentação bem saudável, que quando ela chegasse mais ou menos 5 anos de idade, eu ia ter que fazer exames de rotina nela frequentemente, né, por conta dessa genética que ela tinha, né, da mãe dela ser renal e o pai cardíaco. Então ela foi, né, foi tudo bem durante o desenvolvimento dela, mas acabou abrindo tudo de novo a fenda, porque os boxers eles são da família dos molossos, né? E os molossos, eles são, a característica que eles têm essa cabecinha mais larguinha, maiorzinha, e acabou abrindo de novo a fenda dela, né? O que aconteceu? Como ela se desenvolveu de uma vez só,
E aí foi ficando mais larga a cabeça, a pele que estava ali cobrindo a fenda acabou não conseguindo acompanhar, né? Então ele abriu de uma vez, esticou a pele e acabou rasgando. E só que aí, gente, ela já estava completamente adaptada, né, àquela vida dela. E a fenda abriu, mas ela não abriu totalmente como era antes. Antes a fenda dela era assim, ó, era super larga, ó, vou fazer aqui nessa parte. Era larga. Então, vamos supor, é como se antes fosse assim e agora ficou assim. Dessa forma mesmo, gente. Na frente aqui, onde estão os meus dedos, ela é um pouco mais aberta. No meio, né, no meio do céu da boca, ela se junta um pouco mais, então é quase nada no meio da boca. E aqui no final, ele também é um pouquinho mais aberto hoje em dia. A veterinária falou pra mim que como ela já estava adaptada a isso, né, ela estava conseguindo comer mesmo com essa abertura, ela estava conseguindo comer normalmente, consegue beber água normalmente, então a gente poderia deixar dessa forma, né, porque essa cirurgia de palato é muito invasiva, ela é difícil, né, e a recuperação também dela é horrível, porque imagina, dentro da boca, né? Você tem que dar pontos na boca inteira, no céu da boca inteira. E é horrível, né? Então, aí a gente optou por deixar dessa forma. Como ela já estava se alimentando bem, ela já estava super saudável já, e ela estava super adaptada, a gente resolveu deixar desse jeito para ver como que ela ia evoluir. E aí ela evoluiu super bem, né? Só que eu tenho que ter alguns cuidados com ela. Então, por exemplo, na hora dela comer, hoje em dia ela come ração renal, e eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês. Então, na hora de comer, o potinho dela tem que ficar suspenso, né? Então, tem que ficar suspenso aqui, na altura do queixo dela, pra ela comer assim, ó, reta. Pra comer e entrar. Se ela ficar assim, corre o risco de ficar batendo no céu da boca, né? Muito e entrar e ela engasgar, né? Então ele tem que ficar sempre no alto, ela não pode comer coisas pequenas, ração muito pequenininha, muito miudinha, pode entrar ali no céu da boca dela, né? E vai pro canal do nariz, ela pode acabar aspirando e isso dá pneumonia aspirativa novamente, né? Quando ela era nenenzinha, ela teve 2 vezes, tomou antibiótico e sarou, porque ela é muito forte, ela sempre teve muita vontade de viver, né, gente? Porque foi uma batalha difícil para ela, né? E então ela não pode comer nada pequeno e hoje em dia ela come ração renal porque ela tá com início de problema renal, ainda não virou um problema renal, é um início. Ela come bastante legumes também porque ela precisa se hidratar bastante por conta desse problema no rim dela, né? Ela precisa de muita água. Então ela come chuchu, cenoura e ela adora. Sempre tudo no alto, então também toda vez que ela vai comer é sempre supervisionada. Eu não posso deixar ela comendo ali sozinha e sair. Sempre estou de olho para ver se não vai engasgar, se não vai entrar nada. E tá tudo ok, né, com isso. Então a mãe dela acabou falecendo de problema renal e o pai era cardíaco aos 8 anos, os dois, né? Então eu sempre soube não, né? Não sempre, mas a partir do momento que os pais dela faleceram com esses problemas, eu soube que quando a Tibi ficasse mais velha, eu teria que fazer um acompanhamento com ela, né? E ia ter uma rotina, assim, uma série de exames para ser feitos, para ter esse controle, né? Para saber se ela não tem nenhum problema cardíaco, não tem nenhum problema renal e tudo mais. E aí, gente, passou alguns anos e no ano passado ela estava com um carocinho aqui no pescoço. Só para resumir, era um câncer de tireoide e ela acabou tendo que fazer novamente uma cirurgia. Ela fez essa cirurgia, retirou todo o câncer ali, retirou essa tireoide também. Foi tudo bem a cirurgia, né? Agora eu não mudo de veterinária nunca mais, né? Na situação em que ela nasceu, eu tive que ir em um 24 horas porque eu não tive alternativa, né? Porque a veterinária dela não estava atendendo. Mas é o que eu sempre falo também,
para vocês, procurem sempre manter um veterinário de confiança de vocês, tá? Porque isso é muito importante, né? Muito importante para a saúde deles. Então, gente, aí ela teve que fazer essa cirurgia de retirada de tireoide. Eu vou deixar aqui o Instagram da Tibi, vocês entrem lá, acessem o Instagram dela, tem toda a história dela lá, tem fotos, tem a comparação dela e do irmãozinho, enquanto ela era desse tamanhozinho quando era pequena, o irmão dela era desse tamanho, e não é exagero, gente. Eu vou deixar aqui uma foto e vocês conferem lá no Instagram dela mais sobre a vida dela, tá bom? Então ela fez essa cirurgia de tireoide, ficou tudo bem, foi tudo ok. E agora a gente tem que fazer sempre ultrassom abdominal, a gente faz todo o acompanhamento, né, todos os exames necessários para saber se isso não virou uma metástase. E ainda bem, né, tudo tá cooperando, que não, ela tá super bem de saúde quanto a isso, não virou metástase, já faz mais de um ano que ela operou, e então provavelmente não vai ter mais nada, né? Pode ser que tenha, mas até agora não tem disso nenhum. E coração também, ela tem que fazer ecocardiograma frequentemente, eu faço a cada 6 meses nela, porque o pai dela faleceu cardíaco, né? E o coração dela tá super ok também. A veterinária falou que, nossa, é muito difícil um boxer com 9 anos e meio e ter o coração da forma como tá, né? Super preservado, tá super direitinho, ela tá super saudável. A única coisa é que ela tem pressão alta, então ela toma diariamente um remédio para pressão. E ela tem esse início de problema renal, né? Como ano passado também ela fez a cirurgia, retirou um lado da tireoide, não se sabe ao certo, né, se esse outro problema dela, que é o hipotireoidismo, não se sabe se é causado por causa da remoção da tireoide ou se é porque ela já ia ter por conta da idade e tudo mais. Então, gente, hoje em dia a Tibi é essa boxer aqui que vocês estão vendo, né? Ela tá com 9 anos e meio de vida. Ela é super ativa, ela tem uma vida normal. Só que ela tem alguns cuidados com a alimentação dela, né? Principalmente porque agora ela tem esse problema renal, esse início de problema renal, então ela toma remédio para pressão, ela come ração renal, ela come legumes, porque ela precisa de bastante água, e agora ela está tomando remédio para hipotireoidismo. Então, gente, assim, se você tem um cachorrinho, sempre procure ter um veterinário de confiança de vocês. Quando eles atingirem certa idade, façam sempre os exames de rotina deles, façam um check-up geral para vocês se certificarem de que o seu cachorrinho não tem nenhum problema de doença, não vai adquirir nenhum problema de doença, ou por conta da idade, ou por conta de genética, para vocês poderem pegar tudo desde o começo e poderem tratar. E a Tibi chegou nessa idade, eu tenho certeza, e a veterinária também me fala isso, né? Que ela só chegou nessa idade porque a gente se cercou desses cuidados todos, né? E fazer sempre exames na Tibi, e ela tá regularmente indo no veterinário para ver se está tudo ok com ela. Todos esses cuidados de alimentação também. E porque os pais dela faleceram com 8 anos de idade, né? E ela já ultrapassou isso, e o problema de rim dela, né, o problema renal, a gente pegou bem no iniciozinho, ainda tá tudo bem preservado, o rim dela não teve perda nenhuma, porque pegou muito do início, né? Mas para prevenir, ela já começou com a ração renal, e ela também toma o remédio de pressão, né? Então a gente tem certeza que se não fosse todos esses cuidados, hoje ela não estaria mais viva, né? Por conta dessa genética dela e tudo mais. Então, pessoal, cuidem da saúde do cachorro de vocês, tá? Não é só mimar o cachorro, não é só ensinar para ele comandos, ensinar obediência para eles, como eles devem se portar, não é só a sociabilização deles, mas acima de tudo também a saúde deles, né? Tem doenças que os cachorros têm e que eles não demonstram
né, que estão com algum problema. E quando você vai perceber, a doença já está no estado assim gravíssimo, né, como por exemplo o problema renal. Se não tivesse esse acompanhamento, provavelmente a gente não saberia, porque o problema renal, quando o cachorro mostra os sinais que você percebe mesmo, né, já está no estado mais grave, né? Tem alguns sinais que ele dá quando o problema começa, mas é muito sutil, né? Então, gente, tome muito cuidado, faça um check-up geral do seu cachorrinho anualmente, cuidem dele, né? Como se fosse o filho canino de vocês, assim como ele é. E espero que vocês tenham gostado da história da Tibi, da minha boxer, que continua dormindo, que dormiu durante o vídeo todo. E acessem lá o Instagram dela. E em breve eu trago mais notícias dela pra vocês, tá bom? Tchau!